Livro: O Assassinato de Roger Ackroyd. Autora: Agatha Christie. Capítulo 4. A Vila Fernley. Pouco faltava para as 7h30 quando toquei a campainha de entrada da Vila Fernley. Com inexcedível solicitude, Parker, o mordomo, veio abrir. A noite estava tão linda que eu preferira fazer o caminho a pé. Entrei no amplo vestíbulo quadrado e entreguei o sobretudo a Parker. Precisamente naquele momento, o secretário de Ackroyd, um simpático rapaz chamado Raymond, atravessou o átrio, dirigindo-se para o escritório do seu chefe, com as mãos cheias de papéis e documentos. Boa noite, doutor. Vem jantar? Ou é uma visita profissional? A última pergunta aludia a uma maleta preta que eu trazia comigo e que depusera numa cadeira à entrada. Expliquei que esperava uma chamada de um momento para outro, para assistir a um paciente, e que por isso trouxera o necessário para qualquer eventualidade. Raymond fez um sinal de aprovação e continuou seu caminho, dizendo sem se voltar: espere na sala. Levo estes papéis a Mr. Ackroyd e comunicar-lhe-ei que o senhor está aqui. Com a chegada do secretário, Parker retirou-se, de forma que fiquei só no vestíbulo. Endireitei a gravata, olhei-me no espelho e dirigi-me para a porta que ficava em frente, e que eu sabia ir dar à sala. Mesmo no momento em que estava para rodar a maçaneta, ouvi um ruído do interior, como do fechar de uma janela. Assim me pareceu. Notei-o mecanicamente sem lhe dar importância. Naquele momento, abri a porta e quase esbarrei com Mr. Russell, que saía naquele instante. Ambos nos desmanchamos em desculpas. Pela primeira vez fui obrigado a admirar a governanta e a pensar que bela mulher devia ter sido noutro tempo. Na realidade, ainda era agradável. Entre os seus cabelos pretos, não havia um único branco, e quando estava um pouco corada, como naquele momento, a sua expressão severa não se notava muito. Instintivamente perguntei a mim próprio se vinha de fora, pois estava arfante como se tivesse corrido. Receio ter chegado um pouco cedo, disse-lhe. Oh, não, já passa das 7h30, doutor. Calou-se um momento e depois exclamou: não sabia que estava convidado para jantar. Mr. Ackroyd nada me disse. Não sei por que tive a impressão de que o meu convite para jantar não lhe agradava, porém, não pude adivinhar a razão. E o joelho? Perguntei. Sempre na mesma, obrigada, doutor. Desculpe, mas tenho que fazer. Mr. Ackroyd descerá daqui a pouco. E vim ver se as flores estavam no lugar. Saiu rapidamente da sala. Aproximei-me da janela, perguntando-me por que motivo quisera justificar a sua presença na sala. Enquanto me aproximava, notei, como teria notado antes, se me tivesse interessado, que as janelas eram de batentes e davam para o terraço. O ruído que ouvirá, portanto, não podia ter sido produzido por uma janela de subir e descer, sempre mecanicamente, mais para desviar a mente de pensamentos insólitos do que por outro motivo qualquer. Distraí-me procurando adivinhar o que teria produzido o ruído que me despertara a atenção. Carvão posto na chaminé? Não, não era aquele o ruído produzido pelo carvão. Talvez o fechar de uma gaveta no escritório? Também não. Subitamente chamou-me a atenção uma mesinha de tampa móvel, formada por uma chapa de cristal, através da qual se podia ver o conteúdo da gaveta que estava embaixo. Aproximei-me, observando o que continha. Havia 2 objetos de prata, um sapatinho de criança que pertencera ao rei Carlos I, algumas velhas estatuetas chinesas e uma quantidade de quinquilharias e curiosidades vindas da África. Levantei a tampa para examinar mais de perto as estatuetas. Porém a tampa escorregou-me entre os dedos e caiu. Imediatamente reconheci o ruído que ouvira antes. Era produzido pelo abaixar devagar da tampa na mesinha. Repeti a operação 2 vezes para convencer-me. Depois abri a tampa para examinar atentamente o conteúdo da gaveta. Enquanto estava curvado para a mesinha aberta, observando os vários objetos, entrou Flora Ackroyd. Nem todos simpatizam com ela, mas ninguém pode deixar de admirá-la. O que logo desperta a atenção de quem a olha são os seus cabelos extraordinariamente loiros, de um ouro pálido, característico das belezas escandinavas. Seus olhos são azuis como as águas de um fiorde e a sua pele parece de leite e rosas. O busto é belíssimo, a cintura fina. Para um velho e gasto curandeiro como eu, é confortador contemplar um tão completo exemplo de saúde. É a típica rapariga inglesa simples, franca, leal. Flora aproximou-se de mim e apresentou as suas dúvidas quanto à probabilidade de Carlos I ter usado aquele sapatinho. De qualquer modo, prosseguiu, não compreendo por que se faz tanto barulho em torno de certas velharias, por terem sido usadas por um personagem ilustre. A pena com que George Eliot escreveu os seus romances é uma pena como todas as outras, afinal. E se alguém gostar de
George Eliot, será pelos romances que escreveu e não pela pena com que eles foram escritos. Sim, mas você não lê essas velharias. Engana-se, doutor. Leio-as e agradam-me bastante. Tive prazer em ouvir aquela declaração. Os livros que as mulheres atualmente leem e dizem agradar-lhes assombram-me. Ainda não me deu os parabéns, doutor. Não sabe da notícia? Estendeu a mão esquerda para mim. No dedo médio brilhava um anel com uma pérola. Finamente engastada. Estou para casar com Rudolf, já sabe? Meu tio está muito satisfeito. Tomei-lhe as mãos, apertando-as nas minhas. Desejo-lhe, minha amiga, todas as felicidades. Há quase um mês que estamos noivos, acrescentou com a sua voz fresca. Mas só ontem o anunciamos. Meu tio quer preparar a Vila da Pedra Branca para nossa residência. No inverno, iremos caçar. Na primavera, estaremos na cidade e depois junto do mar. Gosto tanto do mar. Naquele momento, ouviu-se um ruído de seda e Mr. Ackroyd entrou na sala, desculpando-se pela demora. Sinto dizê-lo, mas detesto cordialmente Mr. Ackroyd. Dá-me a impressão de que é só ossos e dentes. É uma mulher muito antipática. Tem 2 olhinhos azuis amortecidos, mas de olhar duro, e embora suas palavras sejam doces, os seus olhos ficam sempre frios e calculistas. Aproximei-me dela, deixando Flora perto da janela. Estendeu-me a mão ossuda, coberta de anéis, e começou a falar com volubilidade, perguntando-me se sabia do noivado de Flora. Tão acertado sob todos os aspectos. Os 2 tinham gostado um do outro, ao primeiro olhar. Um par perfeito. Ele tão moreno, ela tão loira. Não é preciso dizer-lhe, doutor, o consolo que isto é para um coração de mãe. Mr. Ackroyd suspirou em homenagem ao seu coração materno, enquanto seus olhos me perscrutavam agudamente. Surpreende-me que ainda o não soubesse. O senhor é um velho amigo de Roger e sabemos quanta confiança ele deposita em ti. É tão difícil na minha condição de viúva de Camille. Estou firmemente convencida de que Roger pensa em constituir um dote para Flora, mas, como sabe, é um pouco cuidadoso com o dinheiro, coisa muito comum, aliás, entre os chefes da indústria. Não poderia sondá-lo sobre este assunto? Flora estima-o tanto. Parece-nos que o senhor é para nós um velho amigo, embora na realidade apenas nos conheça há 2 anos. A argumentação de Mr. Ackroyd foi interrompida pelo abrir-se repentino de uma porta da sala, e a interrupção foi mais do que oportuna. Se há uma coisa no mundo que odeio é incluir-me nos negócios alheios, e assim não tinha nenhuma vontade de falar com Ackroyd sobre o assunto do dote de Flora. Se a conversa tivesse durado mais uns minutos, ver-me-ia obrigado a dizê-lo francamente à minha interlocutora. Conhece o Major Blunt, doutor? Sim, conheço, respondi. Há uma quantidade de pessoas que conhecem Hector Blunt, pelo menos de fama. Matou mais animais ferozes, e nos países mais inverossímeis, do que qualquer outro. Quando, numa palestra, aparece o seu nome, ouve-se logo dizer: Ah, Blunt, aquele das grandes caçadas, não é verdade? A sua amizade por Ackroyd sempre me deu o que pensar. 2 temperamentos tão opostos. O Major talvez tenha 5 anos menos do que o seu amigo. A sua amizade data de muitos anos, e conquanto as suas ideias sejam diversas, continua sempre sólida. Uma vez em cada 2 anos. Mais ou menos, Blunt passa 2 semanas na Vila Ferne, e então em sua honra o dono da casa coloca na entrada uma enorme cabeça de animal com um número enorme de chifres, que, ao passarmos pelo umbral, nos fita com um olhar vidrado. O Major acabava de entrar com o seu passo peculiar, decidido e silencioso. É de estatura média e aparência robusta. O rosto moreno é inexpressivo e os seus olhos cinzentos dão a impressão de que está sempre a observar alguma coisa que acontece muito longe. Fala pouco e quando faz, é como se as palavras custassem a sair. Como está, doutor? Perguntou com o seu modo habitual, seco e repentino. Depois, colocou-se diante da chaminé, olhando por cima de nós absorto, como se visse alguma coisa muito interessante no centro da África. Ouça, Major, disse Flora, gostaria que me contasse algumas das suas aventuras africanas. Hector Blunt tinha fama de misógino inveterado. No entanto, notei que se aproximou de Flora sem se fazer rogado. Temia que Mr. Ackroyd quisesse recomeçar a falar do dote e apressei-me a orientar a conversa para uma nova qualidade de rosas, sobre a qual lera alguma coisa no jornal nessa manhã. Mr. Ackroyd nada entende de floricultura, mas pertence à categoria das pessoas que querem parecer sempre bem informadas sobre os fatos do dia. Pudemos assim conversar, com conhecimento de causa, até que entraram Ackroyd e o secretário. Pouco depois, Parker anunciava que o jantar estava na mesa. À mesa sentei-me entre Mr. Ackroyd e Flora.
O major estava do outro lado de Mr. Ackroyd e, a seguir, encontrava-se Godofred Raymond, o secretário. O jantar não foi alegre. Percebia-se que Ackroyd estava preocupado. Parecia profundamente abatido e quase não comeu. Mr. Ackroyd, o secretário e eu animamos a conversa. Flora parecia bastante impressionada com a tristeza do tio e o major tornara-se taciturno como de costume. Terminado o jantar, Ackroyd tomou-me pelo braço e conduziu-me para o escritório. Depois de nos terem trazido o café, ninguém mais nos perturbara. Avisei Raymond para prestar atenção, a fim de ninguém nos interromper. Via-se claramente que estava dominado por viva agitação. Durante 1 ou 2 minutos, passeou de um para outro lado do escritório e quando Parker entrou com as xícaras de café, deixou-se cair numa poltrona, diante do fogo. O escritório era confortável. Uma parede estava inteiramente ocupada por uma prateleira cheia de livros. As poltronas eram amplas, forradas de couro azul. Perto da janela havia uma grande secretária, cheia de papéis e documentos cuidadosamente anotados e postos em ordem. Sobre uma mesinha redonda, viam-se diversas revistas e publicações desportivas. Nestes últimos tempos, tenho sentido de novo a mesma dor depois do jantar, observou Ackroyd, enquanto servia o café. Peço-lhe que me dê novamente daquelas pílulas que me receitou. Pensei nisso e trouxe algumas comigo. Bravo. Então tomo-as, agora. Estão na minha maleta, lá fora. Vou buscá-las. Ackroyd segurou-me. Não se incomode. Parker, vá buscar a maleta do doutor. Parker saiu. Estava para falar, mas ele fez-me sinal para que guardasse silêncio. Ainda não. Espere. Não vê que estou tão nervoso que não sei como conter-me? Percebia-o claramente e senti-me preso de viva inquietação, assaltado por toda a espécie de pressentimentos. Começou a falar, pouco depois. Quer verificar se aquela janela está fechada? Sugeriu. Um pouco surpreendido, levantei-me e fiz o que me pedirá. Era uma das usuais janelas de subir e descer, conhecidas vulgarmente por janelas de guilhotina, muito comuns nas casas inglesas. Na frente havia um pesado cortinado de veludo azul, mas a janela estava aberta na parte superior. Parker entrou no escritório com a maleta, enquanto ainda me encontrava perto da janela. Fechada, disse, voltando para o meio da sala. Bem fechada. Sim, sim. Que tem, Mr. Ackroyd? Certamente não teria feito a pergunta, se Parker não tivesse já fechado a porta. Esperou ainda uns instantes, antes de responder. É terrível, disse lentamente. Deixe as pílulas, disse aquilo só por causa do Parker. Ah, criadagem é tão curiosa. Sente-se nesta cadeira, mais perto de mim. E a porta também está fechada? Sim, ninguém nos pode ouvir. Esteja tranquilo. Doutor, ninguém sabe o que tenho sofrido nestas 24 horas. Tudo se desmoronou, tudo está arruinado. E Rudolph deu-me o golpe de misericórdia. Mas por enquanto não falemos nisso. O resto, não sei que fazer. Todavia preciso de decidir-me e depressa. Que aconteceu? Ficou em silêncio alguns instantes. Quando começou, a pergunta que me fez surpreendeu-me. Esperava outra coisa. Diga-me, não foi o doutor quem tratou de Arthur Ferrars na sua última doença? Sim. Pareceu-me que encontrava ainda maior dificuldade em formular a pergunta seguinte. Nunca suspeitou, nunca lhe passou pela cabeça que fosse um envenenamento? Depois de ter ficado em silêncio alguns segundos, decidi-me a falar. Afinal, Ackroyd não era a Caroline. Dir-lhe-ei a verdade. Na ocasião da sua morte não tive qualquer suspeita, mas depois, talvez tenham sido as suposições da minha irmã que me levaram a semelhante ideia. E desde então não consegui tirá-la da cabeça. Mas veja bem que a minha suspeita não tem fundamento concreto. Foi envenenado, disse Ackroyd em voz surda. Por quem? Perguntei vivamente. Pela própria mulher. Como sabe? Ela própria me contou. Quando? Ontem. Meu Deus. Ontem. Parece que foi há 10 anos. Depois de uma pausa, prosseguiu. Compreende, doutor, que é uma prova de confiança dizer-lhe isto. Nada deve transpirar. Preciso dos seus conselhos. Não posso suportar este peso sozinho. Como disse, não sei o que fazer. Sim, mas é preciso que me conte tudo, disse. Muitas circunstâncias são-me desconhecidas. Como foi que Miss Ferrars se decidiu a fazer-lhe essa confissão? Há 3 meses, perguntei-lhe se consentia em casar comigo. Recusou. Renovei o pedido mais tarde, e dessa vez aceitou, mas não quis que o nosso noivado fosse anunciado, enquanto não tivesse transcorrido 1 ano de viuvez. Ontem fui à casa dela. Observei-lhe que já passará 1 ano e 3 semanas após a morte do marido e que, portanto, não havia motivo para ocultar do público o nosso noivado. Notara que há dias tinha uns modos estranhos.
Subitamente, sem que eu esperasse, revelou-me tudo. O seu ódio por aquele bruto, o seu amor por mim, que se tornava cada vez maior, e o meio atroz a que recorrera para libertar-se. O veneno, santo Deus, foi um verdadeiro assassinato a sangue frio. Vi pintado no seu rosto o mais profundo horror. O mesmo pensei, devia ter visto Mr. Ferrars. O meu amigo não pertence à categoria dos grandes amorosos que tudo podem perdoar por amor. No fundo, é a quinta essência da ordem. Todas as suas ideias sobre lei e sobre moral devem ter se revoltado contra aquela mulher no momento da confissão. Sim, foi assim mesmo, prosseguiu com voz baixa e dolorosa, confessou-me tudo. Parece que outro estava ao corrente do sucedido desde o princípio e que a explorou, obrigando-a a desembolsar enormes quantias. Foi isto que quase a enlouqueceu. Quem era o autor da chantagem? Imediatamente diante dos meus olhos surgiram as figuras de Rudolph e da Mr. Ferrars, como os vira na rua. A cabeça de um tão perto da outra. Uma suspeita atroz passou-me pela mente. E se? Não, era impossível. Lembrei a cordialidade com que Rudolph me cumprimentara poucas horas antes. Era absurdo. Não quis dizer-me o nome. Respondeu Ackroyd lentamente. Isto é, nem sequer quis dizer-me se era um homem. Mas naturalmente. Naturalmente, concordei, deve ser um homem. E o senhor não suspeita de ninguém? Como única resposta emitiu um suspiro e ocultou o rosto nas mãos. Não pode ser, exclamou. Enlouqueço ao pensar nisso. Não, nem ao senhor quero confessar a suspeita terrível que me passou pela mente. De qualquer modo, por algumas palavras que lhe ouvi, sou induzido a suspeitar que se trata de uma pessoa íntima minha. Mas não é possível, devo ter entendido mal. E o senhor que disse? Que podia dizer? Ela viu certamente a terrível impressão que a sua revelação me causará. Por outro lado, fui obrigado a perguntar a mim próprio qual era o meu dever. Ela, no fundo, tornará-me quase seu cúmplice, compreende? Fiquei perplexo. Pediu-me que esperasse 24 horas, fez-me prometer que nada faria durante esse prazo, e recusou-se firmemente a revelar-me o nome do criminoso que a explorava. Creio que temia que eu fosse enfrentá-lo e que o escândalo em que estava envolvida viesse à luz. Garantiu-me que me comunicaria a qualquer coisa antes de decorrido o prazo das 24 horas. Juro-lhe, doutor, que nunca me passou pela cabeça que pudesse fazer o que fez. Um suicídio. E fui eu que a impeli a isso. Não. Atalhei. Não deve exagerar. O senhor não tem qualquer responsabilidade na sua morte. Agora, a questão está nestes termos. Que devo fazer? A pobre senhora morreu. Não é necessário remexer nas torpezas passadas. Estou de acordo com o senhor, respondi. Mas há outra coisa. Como vou alcançar o homem que a arrastou ao suicídio, que foi a causa da sua morte, como se ele mesmo a tivesse assassinado? Estava a par do crime e valeu-se disso para viver dele, como um abutre imundo. Aquela desventurada já pagou pela sua culpa. Mas deverá ele ficar impune? Vejo que o senhor pretende aprofundar o caso, proferi lentamente. Isto significa que passará para o domínio público. Sim, já pensei nisto. Estudei a questão sob todos os aspectos, sem chegar a uma conclusão. Estou perfeitamente de acordo com o senhor, de que esse canalha devia ser punido como merece. Mas é preciso considerar se vale a pena. Ackroyd levantou-se e começou a passear pelo aposento. Depois, deixou-se cair novamente na poltrona. Ouça, doutor, deixemos as coisas como estão. Se não me chegar qualquer revelação da parte dela, deixaremos que os mortos durmam em paz. Mas que espécie de revelação ainda espera da parte dela? Perguntei com curiosidade. Tenho um vivo pressentimento de que antes de morrer me deixou alguma comunicação. Num lugar qualquer. Não posso justificar esta convicção, mas tenho a. Sacudi a cabeça em sinal de dúvida. Nada deixou escrito ou verbal? Perguntei. Estou convencido de que alguma coisa deve ter deixado, doutor. Mas há mais. Tenho o pressentimento de que quando pensou em suicidar-se, quis que o caso se divulgasse, nem que fosse só para se vingar de quem a arrastara à perdição. Estou certo de que se a tivesse visto naquela ocasião, ter-me-ia dito o nome, fazendo-me prometer que não a deixaria sem vingança. Olhou para mim. O senhor não acredita nos pressentimentos? Acredito em parte. Se, como o senhor diz, chegasse alguma comunicação. Parei subitamente. A porta abriu-se sem fazer ruído e Parker entrou com uma bandeja em que estavam várias cartas. O correio da tarde, Mr. Ackroyd, anunciou. Depois, pegou nas xícaras vazias e saiu. A minha atenção tornou a concentrar-se em Ackroyd. Ele fixava como que petrificado um sobrescrito azul. Deixará cair no chão as outras cartas. A sua letra, murmurou. Deve ter saído e colocado esta carta no correio ontem à tarde.
Precisamente antes de... Rasgou o sobrescrito e retirou uma carta bastante volumosa. Em seguida, olhou em torno, nervosamente. Está certo de ter fechado bem a janela? Perguntou. Mais do que certo, respondi surpreendido. Por quê? Durante toda a tarde tenho tido a sensação de ser vigiado, espiado. Que há? Virou-se subitamente. Eu fiz o mesmo. Ambos tivemos a impressão de ouvir um leve ruído na fechadura. Fui à porta a abrir. Ninguém. São os meus nervos, murmurou Ackroyd. Desdobrou a carta e leu com voz sufocada. Meu caro, meu adorado Roger. Vida por vida. Vejo, sinto, percebi claro nos teus olhos, hoje. Por isto, sigo o único caminho que me está aberto. Deixo-te a incumbência de vingar-me e de punir quem tornou a minha vida um inferno, de um ano para cá. Não quis dizer-te o nome hoje, mas esforçar-me-ei por escrevê-lo agora. Não tenho filhos, nem parentes próximos para salvar da desonra, por isso não temas que o caso se divulgue. Se puderes, Roger, meu muito amado Roger, perdoa o mal que ia fazer-te, pois afinal, quando chegou o momento não tive coragem. Ackroyd parou de repente, com a folha na mão. Perdão, doutor, só poderei ler esta carta sozinho, disse com profunda comoção. Foi escrita para que só eu a lesse, só eu. Colocou novamente a carta no sobrescrito e colocou este sobre a mesa. Mais tarde, quando ficar só. Não, exclamei impetuosamente, leia-a agora. Ele fixou-me surpreso. Desculpe, murmurei corando. Não quero dizer que deva ler ela em voz alta. Mas leia tudo, enquanto eu estiver aqui. Sacudiu a cabeça. Não, prefiro esperar. Por uma razão inexplicável para mim próprio, insisti. Leia, pelo menos, o nome do criminoso. É preciso que se saiba que Mr. Ackroyd é teimoso como um burro. Quanto mais se tenta convencê-lo a fazer determinada coisa, mais se recusa a fazê-la. Todos os meus argumentos foram inúteis. A carta fora entregue às 8h50. Faltavam precisamente 10 minutos para as 9, quando deixei-o sem que ele a tivesse lido. Parei hesitante, com a mão sobre a maçaneta da porta, perguntando-me se esquecia alguma coisa. Pareceu-me ter feito quanto devia fazer. Saí, sacudindo a cabeça e fechando a porta. Tive um estremecimento, ao achar-me na frente de Parker. Ele não conseguiu ocultar o seu embaraço e deu-me a impressão de que tinha estado a escutar a porta. E notei algo de falso nos seus olhos. Mr. Ackroyd não quer ser perturbado, informei friamente. Pediu-me que lhe o dissesse. Está bem, doutor. Pareceu-me ter ouvido a campainha. Era uma mentira tão descarada que não me dignei responder-lhe. Parker, precedendo-me, acompanhou-me até o vestíbulo e ajudou-me a vestir o sobretudo. Saí. A lua estava coberta de nuvens e tudo parecia imerso na calma e na escuridão. Soavam exatamente 9 horas na torre de King's Abbot, quando transpus a entrada da vila e saí pelo portão. Voltei à esquerda em direção ao povoado e pouco faltou para que não esbarrasse com um homem que vinha em direção oposta. É por aqui que se vai para a Vila Ferne, senhor? Perguntou em voz rouca. Fitei-o. Tinha o chapéu sobre os olhos e a gola do casaco levantada. Do rosto pouco ou nada. Pude ver, mas pareceu-me que era novo. A voz era áspera e desagradável. Aí está o portão da vila, disse-lhe. Obrigado. Calou-se por um momento e acrescentou, embora fosse inútil. Sou forasteiro e não conheço o lugar. Prossegui, e quando me virei para olhá-lo, vi que atravessava o portão. A sua voz não me era desconhecida, mas não consegui identificá-lo. 10 minutos depois, cheguei à casa. Caroline estava sobre brasas. Ansiava por saber por que voltara tão cedo. Tive de inventar pormenores sobre o serão para satisfazer a sua curiosidade. Mas experimentei a desagradável sensação de verificar que pouco acreditava nas minhas palavras e tentava adivinhar a verdade. Às 10 horas, levantei-me bocejando e propus a Caroline irmos dormir, com o que concordou. Era sexta-feira e em todas as sextas-feiras dou corda aos relógios da casa. Procedi como de costume, enquanto Caroline ia verificar se as criadas tinham fechado a porta da cozinha. Eram 10h15, quando subimos para os nossos quartos. Tinha apenas chegado ao patamar quando tocou a campainha do telefone. Mr. Bates, anunciou minha irmã. Creio que sim, admiti contrariado. Desci a escada e atendi. Que? Exclamei. Que está dizendo? De certo, vou imediatamente. Subi a escada correndo. Parker telefonou. Gritei a Caroline. De Ferne. Encontraram, agora mesmo. Mr. Ackroyd assassinado. Capítulo 5. O crime. Num instante, meti-me no automóvel e voei para a Vila Ferne. Apertei a campainha com viva impaciência. Como demoravam a atender, apertei a campainha de novo. Ouvi finalmente o barulho do cadeado.
A porta abriu-se e na soleira apareceu Parker, aprumado e impassível. Onde está? Perguntei alvoroçado. Onde está quem, doutor? O seu amo, Mr. Ackroyd. Já avisou a polícia? A polícia? A polícia? Parker olhou-me assombrado, como se eu fosse um espectro. Mas que foi que me disse, Parker? Se, como me disse, o seu amo foi assassinado. O meu amo assassinado? Impossível, doutor. Por minha vez olhei-o apatetado. Mas não me telefonou há 5 minutos, dizendo-me que Mr. Ackroyd fora encontrado. Assassinado? Eu, doutor? Eu não. Nem sonhando me permitiria semelhante coisa. Quer dizer que se trata de uma brincadeira idiota? Então, nada aconteceu a Mr. Ackroyd? Perdão, doutor, quem lhe telefonou serviu-se talvez do meu nome. Repito-lhe as palavras exatas que ouvi. Falo com o Dr. Shepard? Sou Parker, o mordomo da Vila Fernley. É favor vir imediatamente, doutor. Mr. Ackroyd foi assassinado. Olhamo-nos estupefatos. É uma brincadeira de mau gosto, disse Parker, bastante perturbado. Ter a coragem de dizer semelhante coisa. Onde está Mr. Ackroyd? Perguntei repentinamente. Creio que ainda está no escritório, doutor. As senhoras foram deitar-se e o Major Blunt e Mr. Raymond encontram-se na sala de bilhar. Bem, quero falar com seu senhor. É verdade que não queria ser perturbado, mas esta estúpida brincadeira deixou-me inquieto. É só para certificar-me de que está bem. Muito bem, doutor. Também me sinto inquieto. Acompanhá-lo-ei à porta. Passei pela porta à esquerda, seguido do mordomo. Atravessei um pequeno corredor, pelo qual uma pequena escada conduzia ao quarto de dormir de Ackroyd, e bati na porta do escritório. Nenhuma resposta. Permita, doutor, disse Parker. Com agilidade de surpreender num homem tão gordo, ajoelhou-se e aplicou um dos olhos à fechadura. A chave está no seu lugar, disse levantando-se. Mr. Ackroyd deve ter fechado a porta por dentro e talvez esteja adormecido. Curvei-me para ver se dizia a verdade. Parece-me que tudo está nos seus lugares, observei. Contudo, é conveniente que acorde o seu amo. Ficaria inquieto se o não ouvisse confirmar que está bem. Dizendo isto, sacudi a maçaneta e chamei. Mr. Ackroyd, Mr. Ackroyd. Nenhuma resposta. Olhei para cima. Não queria alarmar as senhoras, exclamei hesitante. Parker dirigiu-se para a ampla porta que dava para o vestíbulo e fechou-a. Assim está bem, doutor. A sala de bilhar encontra-se no outro lado da casa, onde também ficam a cozinha, os quartos dos criados e os quartos de dormir. Bati novamente a porta com violência. Curvando-me para a fechadura, gritei. Ackroyd, Ackroyd, sou eu, Shepard. Abra. Silêncio. Nem o menor sinal de vida atrás da porta fechada. O mordomo e eu olhamo-nos. Ouça, Parker, decidi, é preciso arrombar a porta. Assuma a responsabilidade. Se o senhor o afirma, doutor, respondeu o mordomo titubeante. Afirmo e quero. Temo que tenha acontecido alguma coisa de grave ao seu amo. Olhei em torno, no pequeno corredor, e vi uma peada cadeira de carvalho. Eu e Parker. Agarramo-la firmemente e decidimo-nos ao ataque. 1, 2, 3 vezes batemos com ela na fechadura. Ao terceiro ataque cedeu, e entramos no escritório. Ackroyd estava sentado na poltrona, perto da chaminé, na mesma posição em que o deixará. Tinha a cabeça reclinada para um lado, e um pouco abaixo da gola do casaco, via-se um objeto metálico brilhante e recurvo. Avançamos e curvamo-nos sobre aquele corpo inanimado. Ouvi o mordomo soltar um profundo gemido de angústia. Apunhalado pelas costas, murmurou, é horrível. Enxugou a testa cheia de suor, depois, incautamente, estendeu a mão para o cabo do punhal. Não lhe toque, disse-lhe com energia. Telefone imediatamente à polícia para avisá-la do que aconteceu. Depois avise Mr. Raymond e o Major Blunt. Está bem, doutor. O criado afastou-se rapidamente enxugando o suor da testa. Fiz então o pouco que devia ser feito, cuidando sobretudo de não tirar o cadáver da posição em que se encontrava e de não tocar no punhal. Não era preciso mexer no corpo. Era mais do que evidente que Ackroyd devia ter morrido havia já algum tempo. De fora, ouvi a voz de Raymond incrédulo e assombrado. Que está a dizer? Mas é impossível. Onde está o médico? Chegou à porta e parou de repente, muito pálido. O major, afastando-o com a mão, entrou no escritório. Meu Deus! Exclamou Raymond. Mas então é verdade. Blunt avançou até a poltrona. Curvou-se sobre o cadáver, e como me pareceu que quisesse, como Parker, agarrar o cabo na arma, segurei-lhe a mão. Não deve tocar em coisa alguma, recomendei. A polícia deve ver tudo exatamente como se encontra. O major aprovou com um gesto. O seu rosto estava como sempre, inexpressivo, mas pareceu-me descobrir um sinal de comoção sob a sua máscara de impassibilidade.
O secretário aproximou-se e, curvado sobre o ombro de Blunt, fitou atentamente o cadáver. É terrível! Exclamou em voz abafada. Tinha reconquistado o domínio de si próprio, mas, quando tirou os óculos para limpá-los, observei que as mãos lhe tremiam. Creio que se trata de roubo, sugeriu. Mas como entrou o assassino? Pela janela. Não levou nada? Dirigiu-se para a secretária. Julga que se trata de roubo? Perguntei pesando as palavras. Que outra coisa poderia ser? Não se trata, naturalmente, de um suicídio, não acha? Ninguém poderia apunhalar-se deste modo, respondi com segurança. É evidente que se trata de um crime. Mas qual seria o motivo? Roger não tinha inimigos, observou o major pacatamente. Trata-se de gatunos. Mas que procuravam? Parece-me que nada foi revolvido. Olhou em volta pela sala. Raymond estava arrumando os papéis e documentos sobre a secretária. Parece-me que nada falta e nenhuma das gavetas mostra sinais de arrombamento, observou por fim o secretário. É um mistério incompreensível. Blunt sacudiu levemente a cabeça. Olhe, há cartas no chão, observou. Olhei. No soalho havia ainda 3 ou 4 cartas, no lugar onde a Croyd as deixara pouco antes, durante a nossa conversa. Mas o sobrescrito azul que continha a carta de Mr. Ferrars desaparecera. Estava para abrir a boca e falar quando ouvimos tocar a campainha. Ouviram-se vozes confusas. A seguir, Parker entrou no gabinete, acompanhado pelo inspetor e por um agente da polícia. Boa noite, senhores, disse o inspetor. Sinto profundamente. Uma pessoa tão boa e afável como Mr. Ackroyd. O mordomo diz que se trata de um crime. Está excluída a hipótese de se tratar de um acidente ou de um suicídio, doutor? Excluída de modo absoluto, respondi. Aproximou-se e curvou-se sobre o cadáver. Não lhe tocaram? Perguntou. Apenas para certificar-me de que estava morto. Coisa muito fácil, infelizmente. Ninguém mexeu no cadáver, nem este foi deslocado do lugar onde o encontramos. Tudo faz crer que o assassino se tenha posto a salvo, pelo menos por agora. Bem, digam-me todos os pormenores. Quem encontrou o cadáver? Expus todas as circunstâncias com pormenores minuciosos. Que está dizendo? Um telefonema? Do mordomo? Não podia partir de mim, declarou firmemente Parker. Durante toda a noite não tive ocasião de me aproximar do telefone. Todos podem confirmar o que digo. É estranho. Pareceu-lhe a voz de Parker, doutor? Verdadeiramente não posso dizer por não ter prestado atenção. A coisa parecia-me tão natural. Certamente. Então o senhor chegou aqui, forçou a porta e encontrou o pobre Ackroyd reduzido a este estado. Há quanto tempo julga que tenha morrido? Há meia hora, ou talvez mais, respondi. A porta estava fechada por dentro, disse? E a janela? Eu mesmo a fechei esta noite, antes das 9. Até desci o ferrolho a pedido de Mr. Ackroyd. O inspetor Davis atravessou a sala, dirigiu-se para a janela e levantou o cortinado. Mas agora está aberta, observou. Realmente a janela de guilhotina estava aberta. A parte inferior fora erguida o máximo possível. Davis tirou do bolso uma lâmpada elétrica e iluminou o peitoril. O assassino só pode ter passado por aqui para entrar e para sair. Vejam. À luz da poderosa lâmpada elétrica podiam ver-se várias pegadas nitidamente marcadas. Pareciam feitas por sapatos guarnecidos de pedaços de borracha nas solas. Especialmente uma bem nítida e em direção à janela, outra levemente sobreposta em direção ao jardim, claro como a luz do sol. Continuou o inspetor. Falta algum objeto de valor? Raymond sacudiu a cabeça negativamente. Não, nenhum, ao que parece. Mr. Ackroyd não guardava nada de valor nesta sala. Fez Davis. O criminoso encontra a janela aberta, sobe nela, vê Mr. Ackroyd sentado perto da mesa, talvez estivesse adormecido. Chega e apunhala-o, então foge. Mas deixou o rastro bastante nítido, e não deve ser muito difícil agarrá-lo. Não foi notado qualquer forasteiro suspeito, vagueando por estes lados? Interrompi repentinamente. Que há, doutor? Esta noite, pouco depois de ter atravessado o portão, topei com um indivíduo que me pediu que lhe indicasse o caminho que conduz à Vila Fernley. A que horas, mais ou menos? Às 9 em ponto. Ouvi-as no relógio da torre quando transpunha o portão. Poderia descrevê-lo? Fiz a descrição como pude. O inspetor virou-se para o mordomo. Não foi visto ninguém à porta de entrada cujos traços correspondam a estes? Não, senhor. Não vimos ninguém nas proximidades da vila, esta noite. E do lado da porta de serviço? Não creio. Contudo, vou informar-me. Dirigiu-se para a porta, mas o inspetor reteve-o levantando a mão. Não, obrigado. Eu próprio investigarei.
Mas antes de mais nada quero fixar com maior precisão as fases do crime. Quem viu pela última vez Mr. Ackroyd e a que horas? Talvez tenha sido eu quem o viu em último lugar, disse-lhe. Quando deixei? Espere. Às 9:10. Disse-me que não queria ser perturbado e transmiti essa ordem a Parker. Foi assim mesmo, senhor, confirmou o mordomo respeitosamente. Mr. Ackroyd devia certamente estar ainda vivo às 9:30, interviu Raymond. Porque ouvi a sua voz quando passei perto da porta. Com quem falava? Não sei. Naturalmente naquele momento estava convencido de que o Dr. Shepard ainda estivesse aqui com ele. Queria pedir-lhe esclarecimentos sobre alguns documentos de que me ocupava, mas quando ouvi vozes no gabinete, lembrei-me de que dissera querer conversar com o doutor sem ser perturbado, por isso não entrei. Parece, todavia, que àquela hora o doutor já se retirara. Confirmei com um gesto. Cheguei a casa às 9:15, acrescentei, e não saí mais até o momento em que recebi o telefonema. Quem teria estado com ele às 9:30? Perguntou o inspetor. Certamente não foi o senhor Major Blunt, intervi. Ah, o Major Blunt? Disse em tom de deferência. O major limitou-se a confirmar com a cabeça. Parece-me que já ouvi noutra ocasião, Major, acrescentou o inspetor. De momento não. Reconheci. Há um ano, em maio, o senhor veio passar algum tempo aqui com Mr. Ackroyd, parece-me. Em junho, retificou Blunt. Precisamente foi em junho. Bem, como estava dizendo, não era o senhor que às 9:30 se encontrava com Ackroyd? Blunt acenou que não. Depois do jantar não o vi mais. Davis dirigiu-se novamente a Raymond. O senhor não ouviu por acaso de que tratava a conversa? Só pude ouvir um fragmento, respondeu o secretário. E como julgava que a conversa ainda fosse com o Dr. Shepard, achei estranho aquele fragmento. Se não me falha a memória, eis o que ouvi. Era Mr. Ackroyd quem falava. Os apelos à minha bolsa têm sido tão frequentes ultimamente, isto era o que dizia, que julgo impossível atender novos pedidos. Naturalmente afastei-me, e por isso não ouvi o prosseguimento da conversa. Mas fiquei tanto surpreendido com essas palavras porque o Dr. Shepard não pede empréstimos para ele nem subvenções para os outros, completei. Um pedido de dinheiro, fez Davis refletindo. É possível que haja nisso um indício importante. Depois, voltando-se para o mordomo. Você, Parker, disse que esta noite ninguém entrou pela porta principal. Repito, senhor. Então, é quase certo que foi o próprio Ackroyd quem introduziu esse indivíduo. Mas não me parece claro. Refletiu profundamente durante alguns instantes. Uma coisa é certa, disse por fim. Mr. Ackroyd, às 9:30, estava vivo. Este é o último momento em que sabemos que ainda tinha vida. Parker deixou escapar uma tossezinha significativa que imediatamente fez voltar para ele os olhos perscrutadores do inspetor. Então? Perguntou com vivacidade. Desculpe, senhor. Queria dizer que Miss Flora o viu depois dessa hora. Miss Flora? Sim, senhor. Eram 10:45. Foi depois dessa conversa particular que ela me disse que Mr. Ackroyd não queria ser perturbado nesta noite. Foi ele quem a mandou dizer-lhe isso? Verdadeiramente não. Trazia-lhe um copo de uísque com soda numa bandeja quando Miss Flora, que naquele momento saía da sala, me reteve, dizendo-me que o tio não queria ser incomodado. Davis examinou o mordomo com mais atenção do que antes. Já lhe tinham dito que Mr. Ackroyd não queria ser incomodado, não é verdade? Parker principiou a atrapalhar-se. Tremiam-lhe as mãos. Sim, senhor. No entanto, queria incomodá-lo? Esqueci uma circunstância, senhor. Todas as noites, àquela hora, levava-lhe sempre um copo de uísque com soda. Em seguida perguntava-lhe se desejava mais alguma coisa. Por isso, ia fazer o mesmo esta noite sem pensar. Foi naquele instante que principiei a perceber que Parker era vítima de uma comoção verdadeiramente suspeita. Tremia e agitava-se da cabeça aos pés. Bem, disse o funcionário. Preciso de falar imediatamente com Miss Flora. Por enquanto, deixaremos ficar este quarto exatamente como está. Voltarei depois de a interrogar. Entretanto, será bom fecharmos a janela com o trinco. Depois de tomar esta precaução, dirigiu-se ao vestíbulo e nós o seguimos. Parou um instante a fim de dar uma olhadela para a escada, virando-se depois para o agente que o acompanhava. Jones, é melhor ficares aqui e evitar que alguém entre no quarto. O mordomo adiantou-se cerimoniosamente. Perdão, inspetor. Se o senhor fechasse a chave à porta que dá para o vestíbulo principal, ninguém poderia passar para esta parte. Esta escada conduz apenas aos quartos de dormir e de banho de Mr. Ackroyd. Não tem comunicação com o resto da casa. Antes, havia uma porta de
comunicação, mas Mr. Ackroyd mandou-a tapar. Aprazia-lhe saber que esta parte da casa era inteiramente privada só para ele. Para pôr as coisas a limpo e demonstrar exatamente a posição, fiz um desenho rudimentar da ala esquerda da vila. A pequena escada conduz, como explicou o mordomo, a um vasto quarto de dormir, resultante de 2 quartos transformados num só, ao qual está anexo um quarto de banho e um de toilette. Davis, num rápido olhar, percebeu a disposição dos quartos. Depois de deixarmos o pequeno corredor e sairmos para o vestíbulo, fechou a porta e meteu a chave na algibeira. Em seguida deu instruções em voz baixa ao agente, que saiu logo depois. Precisamos examinar as marcas de pegadas, explicou o inspetor. Mas antes de mais nada preciso falar com Miss Ackroyd. Ela foi a última pessoa que viu o tio ainda com vida. Já sabe da sua morte? Raymond sacudiu negativamente a cabeça. Está bem, então esperemos ainda 5 minutos para lhe dar a notícia. Poderá responder. Melhor se não a assustarmos, revelando-lhe já a verdade. Digam-lhe que houve um roubo e peçam-lhe que se vista e desça, a fim de nos dar algumas informações. Foi o secretário quem subiu para cumprir a ordem. Miss Ackroyd descerá imediatamente, informou ao voltar. Disse-lhe exatamente o que me ordenaram. 5 minutos mais tarde, Flora descia. Vestia um kimono de seda cor-de-rosa e o seu aspecto denunciava profunda ansiedade. Davis caminhou para ela. Boa noite, Miss Ackroyd, saudou gentilmente. Houve uma tentativa de roubo e desejaríamos que viesse em nosso auxílio. Que sala é esta? Ah, a sala de bilhar. Entre, faça favor. Flora sentou-se calmamente num amplo divã que ocupava uma parte da sala e olhou para o funcionário. Não chego a compreender. Que roubaram? Que deseja saber? Simplesmente isto, Miss Ackroyd. Parker, o mordomo, diz que a viu sair do gabinete de seu tio cerca das 9:75. É verdade? Sim, é verdade. Fui dar-lhe as boas noites. E a hora exata? Não posso afirmar com precisão. É possível que fosse um pouco mais tarde. Seu tio estava só, ou havia alguém com ele? Estava só. O Dr. Shepard saíra. Reparou se a janela estava aberta ou fechada? Não sei, o cortinado estava descido. E não notou que seu tio estivesse perturbado? Não, não me parece. Não lhe desagradaria dizer-me o que se passou entre os dois? Flora calou-se como se quisesse recordar-se. Entrei e disse-lhe, boa noite, tio, vou deitar-me, sinto-me cansada esta noite. Respondeu murmurando qualquer coisa e aproximei-me dele para beijá-lo. Depois disse-me que o vestido me ficava bem e, por fim, pediu-me que saísse porque estava muito ocupado. Não insistiu de modo particular para que não o incomodassem. Ah, sim, recomendou-me. Diga a Parker que esta noite nada mais quero e que não venha perturbar-me. Depois, vi o mordomo junto da porta e comuniquei-lhe o desejo de meu tio. Obrigado, Miss Flora, disse o inspetor. Por que não quer dizer-me o que roubaram? Porque não temos bem a certeza, respondeu o inspetor, embaraçado. O olhar da jovem mostrou apreensão. Que aconteceu? Inquiriu com um ligeiro estremecimento. O inspetor está a ocultar-me qualquer coisa. Com o seu ar reservado e discreto, Blunt interpôs-se entre a jovem e o funcionário. Ela estendeu a mão e o major recebeu-a entre as suas, acariciando-a como se Flora fosse uma criança, ansiosa por proteção. Mas notícias, Miss Flora, preambulou calmamente. Mas notícias para todos nós. Seu tio Roger. Sim? Será muito doloroso para si, Miss Flora. Seu tio morreu. A jovem recuou com uma expressão de horror. Quando foi isso? Murmurou. Mal Miss Flora saiu do escritório, esclareceu Blunt. Flora levou as mãos à garganta, soltou um gemido e caiu para trás. Corri a ampará-la e, ajudado por Blunt, levei-a para o quarto, onde a deitei na cama. Em seguida mandei acordar Mr. Ackroyd para lhe transmitir a triste notícia. Flora voltou a si lentamente. A mãe foi para sua cabeceira e eu aconselhei-a quanto ao que devia fazer. Depois, desci apressadamente. Capítulo 6. O punhal tunisino. Encontrei-me com o inspetor no momento em que este saía da cozinha e das instalações de serviço. Como está Miss Flora, doutor? Interessou-se. Muito melhor. A mãe ficou com ela. Estive a interrogar os criados. Todos eles são unânimes em afirmar que não esteve ninguém, esta noite, perto da porta de serviço. A sua descrição do tal desconhecido é muito imprecisa, doutor. Poderá fornecer-me dados mais concisos? Não, infelizmente. A noite estava escura e ele tinha a gola do casaco levantada e as abas do chapéu sobre os olhos. Depois de nova insistência de Davis, acabei por dizer-lhe que a voz do homem não me parecerá muito estranha, embora talvez ele a tivesse tentado disfarçar.
Não se importa de vir comigo até o escritório, doutor? Há alguns pontos que desejaria esclarecer contigo. Consenti e após termos entrado, o funcionário fechou a porta. Não quero que venham perturbar-nos, explicou. Conte-me lá que história é essa da extorsão. Extorsão? Exclamei sobressaltado. Será produto da imaginação de Parker ou haverá nisso algo de verdadeiro? Se Parker ouviu falar em chantagem, admiti lentamente, deve tê-lo escutado atrás da porta, com o ouvido colado à fechadura. Davis concordou. É muito provável. Estou certo de que Parker sabe alguma coisa. Quando comecei a interrogá-lo, saiu-se logo com essa confusa história de chantagem. Nesse momento tomei uma decisão e declarei. Estava na incerteza quanto a revelar certos fatos, mas creio que chegou o momento oportuno, já que pôs as cartas na mesa. Narrei-lhe então os acontecimentos da noite e Davis escutou-me atentamente. É uma história extraordinária, comentou. Afirma que não se sabe dessa carta? Pelo menos agora temos o que procurávamos, o motivo para o crime. E se o homem que procuramos fosse o próprio Parker? Arrisquei. É possível. Não duvido que estivesse a escutar a porta quando o doutor partiu. Pouco depois, Miss Flora surpreendeu quando ia deixar o gabinete. Mal ela saiu, Parker pode ter apunhalado Ackroyd e aberto a janela por onde saltou, dando a volta à casa e tornando a entrar por uma porta lateral. Que lhe parece? Só não se entende uma coisa, se Ackroyd prosseguiu na leitura da carta, como então tencionava fazer, não se explica por que ficou a meditar no assunto, durante 1 hora, sem ter chamado imediatamente o mordomo, para enfrentá-lo com as suas acusações. Teria sido uma cena infernal, visto que Ackroyd tinha, como sabe, um temperamento colérico. Talvez não tivesse tido tempo de ler a carta até ao fim, considerou Davis. Sabemos que esteve alguém com ele até as 9h30. Se essa pessoa entrou, quando o doutor saiu e foi logo seguida por Miss Flora que entrou no gabinete para dar boa noite ao tio, este só teria podido acabar de ler a carta, por volta das 10 horas. E o telefonema? Inquiri. Foi Parker quem de certo o fez, talvez antes de ter pensado que a porta estava fechada à chave, e a janela aberta. Contudo, encheu-se de pânico e negou tudo. É possível, concedi como que persuadido. De qualquer modo, podemos verificar esse telefonema na central. Precisamos de não pôr o mordomo de sobreaviso, fingindo concentrar as investigações sobre esse misterioso desconhecido. Levantou-se da cadeira e aproximou-se do cadáver que se achava reclinado na poltrona. Talvez a arma possa fornecer-nos algum indício, observou. É única no gênero. Trata-se de um objeto raro, de coleção. Com a máxima cautela segurou-a pela lâmina sem lhe tocar no cabo, e retirou-a do corpo de Ackroyd, indo em seguida colocá-la sobre um grande vaso de porcelana que ornava a chaminé. Era uma bela arma de lâmina estreita, pontiaguda, com cabo de metal elegantemente esculpido. Cautelosamente, Davis tocou com o dedo na ponta do punhal e fez uma careta. Que gume! Exclamou. Até uma criança poderia matar com ela um homem sem grande esforço. É realmente um brinquedo perigoso. E agora posso examinar o cadáver? Propus. Está ao seu dispor, consentiu Davis. Fiz um exame prolongado e minucioso. Então, interessou-se Davis quando terminei as minhas observações. Dispensando a linguagem técnica, direi que o golpe foi vibrado pela mão direita de uma pessoa que estava por detrás dele. A morte deve ter sido instantânea. A expressão do rosto da vítima denuncia surpresa. Pode ter morrido sem saber quem foi o assassino. Continuo a pensar em Parker, disse Davis. Os criados sabem mover-se silenciosamente e esse mordomo não faz mais ruído do que um gato andar. Talvez não venha a ser difícil identificar o assassino. Repare no cabo do punhal. Examinei a arma com uma expressão de dúvida. Talvez o doutor não consiga vê-las, declarou Davis, mas eu distingo-as perfeitamente, as impressões digitais. Perfeitamente seria realmente exagero, mas podiam discernir-se sinais de dedos impressos no cabo da arma. O inspetor pegou no vaso de porcelana e convidou-me a acompanhá-lo até a sala de bilhar. Quero ver se Mr. Raymond nos pode fornecer qualquer informação sobre o punhal, explicou. Depois de termos fechado a porta do gabinete, fomos ao encontro de Raymond a quem Davis mostrou a arma. Já tinha visto este punhal, Mr. Raymond? Inquiriu o inspetor. Creio que é a arma que o Major Blunt ofereceu a Mr. Ackroyd. Trouxe-a de Marrocos, ou melhor, de Tunis. Julga que o tenham matado com este punhal? Com um sinal de cabeça, Davis afastou-se rapidamente. Rapaz simpático, não acha? Observou Davis depois de sairmos. Tem uma expressão franca e leal. Concordei espontaneamente.
Havia 2 anos que Raymond era secretário de Ackroyd e nunca ninguém o vira irritado. Era um ótimo empregado. Na sala, o Major Blunt confirmou tratar-se do punhal tunisino que oferecerá a Ackroyd. Reconheci o punhal quando entrei no gabinete, disse Blunt. E não nos disse nada. Não considerei o momento oportuno, respondeu calmamente. Não tem, portanto, a menor dúvida, não é assim? Sabe porventura onde se achava habitualmente guardado? Foi Raymond quem, vindo ter conosco, respondeu. Na mesinha vitrina. Como? Exclamei. Olharam-me surpreendidos. A que se deve o seu espanto, doutor? Perguntou Davis, encorajando-me a falar. Hesitei, antes de responder. Um fato de certo insignificante. À tarde, quando cá vim jantar, ouvi fechar a tampa dessa mesa vitrina. Como pode afirmar que se tratava dessa tampa? Admirou-se o inspetor. Tive de dar uma longa explicação que Davis escutou muito interessado. Quando olhou para o vidro da mesinha, o punhal ainda lá estava. Inquiriu Davis. É possível que lá estivesse, mas francamente não fixei esse pormenor. Olhei para o móvel apenas de relance. Pouco depois, Davis disse a Parker que queria falar com Mr. Russell. Esta começou por declarar que não se lembrava de ter estado perto da mesinha. Fui ver se as flores não estariam murchas e é verdade. Veio-me agora a ideia de que via tampa de vidro aberta e naturalmente fechei-a, mas não liguei importância ao fato. Pode dizer-me se esta arma estaria nessa vitrina? A mulher olhou para a arma tranquilamente e encolheu os ombros. Não sei, senhor. As pessoas deviam estar a descer, de um momento para o outro, e apressei-me a olhar pelo serviço. Estranha mulher, observou Davis quando Mr. Russell se afastou. Disse, doutor, que encontrou a mesinha em frente da janela. Perguntou. Raymond respondeu por mim. E o seu lugar habitual, o inspetor, frente à janela da esquerda. E a janela estava aberta. Foi a minha vez de responder. Estavam ambas fechadas, tanto a da esquerda como a outra. Bem, por hoje creio não ser necessário tomar-lhes mais tempo. Voltarei amanhã com o intendente da polícia. Até lá, ficarei com a chave do gabinete. Quero que o coronel Melrose encontre as coisas tal como estão. Sei que foi hoje jantar fora e que estará ausente toda a noite. Pegou no punhal e informou. Tenho de embrulhar isto com todo cuidado, pois é uma prova capital. Notei que Raymond sorrira e seguia a direção do seu olhar. Pareceu-me então que Davis entregava a Parker uma pequena caderneta. O mordomo pegou-lhe, tornando a devolver-lhe e abanando a cabeça. As suspeitas gravitam em torno de Parker, comentou Raymond. Davis usou o velho truque para caçar-lhe as impressões digitais. Vamos dar-lhe as nossas? Tirou 2 cartões da algibeira e numerou-os. Depois entregou-me um deles, onde firmei os dedos. Foi então ter com Davis e disse-lhe com um sorriso malicioso. Não se esqueça, inspetor, que o número 1 contém as impressões digitais do Dr. Shepard, o número 2 as minhas. Dar-lhe-ei as do Major Blunt amanhã. Nem o assassinato do seu amigo e chefe pudera deprimir a exuberância do jovem Raymond. Quando voltei para casa, era já bastante tarde e pensei que minha irmã se tivesse deitado. Pelo visto, ainda a não conheço muito bem. Estava à minha espera e preparara-me uma taça de chocolate bem quente. Limitei-me a relatar-lhe os pormenores do crime sem me referir ao caso de extorsão. Quando me levantei da cadeira com intenção de ir dormir, acrescentei. A polícia suspeita de Parker. Todos os indícios parecem estar contra ele. Parker? Admirou-se Caroline. Que disparate! Esse Davis deve ser um perfeito imbecil. Depois desta inesperada declaração, fomos para os nossos quartos. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.